Olá, pessoal. Hoje o assunto é como funciona o oxímetro. Esse é o quarto vídeo de uma série de outros vídeos que eu estou abordando luz infravermelha. São dois equipamentos, o termômetro de infravermelho e o oxímetro. A gente já viu um vídeo, experimentos com o oxímetro, que eu falo um pouco desse aparelho e faço dois experimentos com ele. Outro vídeo sobre o oxímetro, eu falei que ele mede o oxigênio que está na hemoglobina do sangue. E a hemoglobina está nas células vermelhas do sangue. Ele não mede o oxigênio que está dissolvido no plasma sanguíneo. Mas ele mede a maior parte, porque 98% do oxigênio que está no sangue, ele está na hemoglobina. O nome desse equipamento é oxímetro de pulso, mas ele é usado no dedo. Esse nome é porque ele usa a pulsação sanguínea para a medição. Ele tem um pequeno botãozinho para ligar e desligar e mudar as funções do display. Aqui ele mostra a frequência cardíaca em batimentos por minuto. Aqui ele mostra a concentração da hemoglobina com oxigênio em porcentagem. No meio ele mostra o índice de perfusão, que é a intensidade da pulsação no dedo. E embaixo ele mostra o fotopletismográfico. Esse nome é porque foto é porque ele é feito com luz. Pletismos significa aumento do volume. Então, isso é um gráfico do aumento de volume dos vasos sanguíneos feitos com luz. Então, vamos ver aqui o oxímetro por dentro. Aqui na parte de cima, a gente tem o detetor de luz. Aqui ele é aumentado. Agora, nós vamos ver os LEDs, que ficam na parte de baixo. Como eu falei no outro vídeo, ele tem dois LEDs, um de infravermelho e um de vermelho, de luz vermelha. Então, aqui em cima, o LED de infravermelho e V, e embaixo o LED de luz vermelha. Agora, nós vamos ver os LEDs acesos em várias centenas de hertz. Então, eles estão piscando em várias centenas de hertz, mas a gente só vê o LED vermelho, porque o LED em vermelho, o LED infravermelho, é uma luz invisível, então nós só vemos o infravermelho. Aqui uma parte do vídeo anterior, o oxímetro no dedo do professor Alberto Tufaili, fazendo uma medição, aquele visto de lado. Aqui eu estou representando o dedo, o LED vermelho em vermelho, o LED infravermelho em azul claro e o detetor aqui em cima. O detetor vai medir um nível de luz infravermelha e um nível de luz, vermelha. E a relação entre esses níveis de luz detectados é que vai dar a concentração de oxigênio no sangue. Um princípio de funcionamento do oxímetro é a chamada lei de Beer-Lambert. Essa lei diz que se eu tiver aqui um líquido que tem um absorvedor de luz em suspensão, numa concentração C, e eu colocar luz para atravessar esse líquido transparente, uma suspensão transparente, uma parte da luz vai chegar no detetor, uma parte de luz vai ser absorvida. Se a luz está atravessando a largura D dentro desse líquido, e esse líquido, essa suspensão tem concentração C de partículas absorvedoras de luz, então a lei de Lambert diz que a intensidade de luz que chega no detetor varia como uma função exponencial. A intensidade de luz cai exponencialmente
conforme você aumenta a concentração da substância C ou a distância dentro do líquido D. Então, se a luz for atravessar uma distância muito grande, muita luz vai ser absorvida. Se a concentração for muito grande, muita luz é absorvida. De novo aqui o oxímetro de lado. E agora eu estou representando também a luz ambiente que chega no detetor. Então, o aparelho, ele não liga os dois LEDs ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho, primeiro, só o LED vermelho aceso. Então, no detetor está chegando a luz vermelha do LED e a luz ambiente. Depois, apaga o LED vermelho e acende o LED infravermelho. Chega no detetor a luz infravermelha e a luz ambiente. O detetor mede essas duas intensidades junto. Depois os dois LEDs são apagados e o detetor mede só a luz ambiente. E esse ciclo ele é feito numa frequência de várias centenas de hertz. A gente pode ter em mente que a frequência cardíaca é de 1 a 2 hertz. Então, para cada ciclo cardíaco, esse ciclo aqui de acender e apagar os LEDs é feito centenas de vezes. E por que ele faz esse tipo de operação? Porque a luz ambiente, ela está sempre presente e o detetor não consegue distinguir que parte da luz que ele está detectando é do ambiente ou do LED. Então, quando os dois LEDs estão acesos, quando os dois LEDs estão apagados, aqui embaixo, por exemplo, o nível que o detetor mede nessa situação, ele usa para subtrair do nível que ele mediu com o LED vermelho e do nível que ele mediu com o LED infravermelho aceso. Então, dessa forma, o aparelho sabe quanto de luz vermelha e quanto de luz infravermelha foi detetada, descontando a luz ambiente. Então, está aqui representando os níveis de luz detectados. Níveis diferentes de luz vão representar concentrações diferentes de oxigênio na hemoglobina. No vídeo, somos todos corpos negros para esse termômetro, eu mostrei espectros de lâmpadas, né? Lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente e o espectro de um LED. Aqui um espectro de LED vermelho. Eu mesma medi esse espectro. E aqui para mostrar que o espectro do LED, ele é bem estreito. Então, ele não é um único comprimento de onda, mas ele tem uma região estreita de comprimentos de onda. Então, a gente se referencia a um LED como uma fonte de luz monocromática e a gente pode, então, identificar um comprimento de onda, que é o comprimento de onda de maior intensidade do LED. Outra coisa importante, muito importante para o funcionamento do oxímetro, é o comportamento espectral da absorção de luz pela hemoglobina. Então, a gente tem hemoglobina com oxigênio e hemoglobina sem oxigênio. E cada uma delas vai ter um comportamento espectral. Aqui, esse gráfico, eu tenho um gráfico da absorbância, então é a absorção de luz, em função do comprimento de onda, e a hemoglobina sem oxigênio, ela absorve muito mais vermelho do que a hemoglobina com oxigênio. No caso do infravermelho, a hemoglobina com oxigênio absorve mais infravermelho do que a hemoglobina sem oxigênio. Então, a cor do sangue é indicativa da concentração de oxigênio nas hemoglobinas.
A razão entre esses dois sinais está relacionada com a concentração de hemoglobina com oxigênio. Então, uma situação dessa forma aqui, que eu tenho pouca luz vermelha e muita luz infravermelha, vai corresponder a uma concentração de 100% de hemoglobina com oxigênio. Uma concentração de 75% de oxigênio nas hemoglobinas corresponde a um pouco mais de luz vermelha do que luz infravermelha. E para uma concentração por volta de 50%, a gente tem praticamente o dobro de luz vermelha em relação à luz infravermelha. Então, essas várias razões entre os dois sinais vão estar relacionadas à concentração de hemoglobina com oxigênio, e o equipamento sabe dessas relações. Vamos falar um pouco sobre o fotopletismo gráfico, que é esse gráfico que aparece no display. O sinal total medido ele é muito grande quando comparado com essa parte que é mostrada, que é a parte que contém a informação procurada. O sinal todo, aqui nesse gráfico, é a luz absorvida em função do tempo. Bom, a parte que interessa para fazer a medição da concentração de oxigênio é a parte pulsátil, ou seja, a parte que está variando de espessura. Então, é o sangue arterial pulsátil. Tem um pequeno volume das artérias que não está pulsando, quer dizer, que não está mudando de volume, mas é uma parte pequena, bem pequenininha do sinal. Outra parte pequena do sinal é a do sangue venoso, que não está variando de volume. Na verdade, tem uma pequena variação de volume no sangue venoso, mas ela é muito pequena perto da variação do sangue arterial. E a maior parte desse sinal vem de outros tecidos, como pele, unha, osso, músculos e carne. Então, a gente tem que lembrar que a luz passa pela unha e por isso que não pode, o usuário não pode estar com esmalte na unha que vai do dedo onde está colocado o oxímetro. Então, por que o aparelho usa pulsação? Porque o sangue arterial, que é onde está a hemoglobina com oxigênio, é a única parte que pulsa, ou praticamente, né, a única parte que pulsa, ou seja, que aumenta o volume periodicamente. O aumento dessa espessura faz aumentar a absorção da luz, e por isso, então, que a gente tem a variação no sinal da luz absorvida. A parte pulsátil do sangue arterial, a gente chama de AC, que é corrente alternada. Ela é por volta de 2% do sinal total, então é bem pequenininho. A outra parte que não pulsa, que é constante, a gente chama de DC, corrente contínua. O índice de perfusão, que indica a intensidade da pulsação do dedo, ele é calculado como a parte pulsátil dividido pela parte não pulsátil, ou seja, a parte de corrente alternada dividida pela corrente contínua. No exemplo do inicial, a gente viu que o índice de perfusão no dedo do professor Pfeiffer era de 4%. Isso indica uma pulsação forte. Se o índice de perfusão estiver muito baixa, ou seja, uma pulsação fraca, a medição de concentração de oxigênio não é boa. Então, uma pessoa que está com a pulsação muito fraca, o oxímetro pode não ajudar a mostrar a concentração de oxigênio. Quando eu falei da lei de Beer-Lambert, eu falei de um líquido transparente com partículas absorvedoras de luz em suspensão. Então, nesse caso, o que acontece é absorção da luz
a absorção da luz. Acontece que o nosso dedo, ele não é um líquido transparente, ele é um meio translúcido. O que é um meio translúcido? Onde acontece a absorção e o espalhamento da luz. Então, porque além da absorção a gente também tem espalhamento, a lei de Beer-Lambert não pode ser usada diretamente. Então, é necessária uma curva de calibração com voluntários. Então, voluntários usando o oxímetro de pulso respiram concentrações diferentes de oxigênio. Amostras de sangue são tiradas, analisadas e relacionadas com o sinal do oxímetro de pulso. Os dados dessa curva de calibração estão no programa do aparelho. Então, os cálculos são feitos baseados nessa curva. Para não prejudicar a saúde dos voluntários, essas pessoas não são expostas a concentrações de oxigênio menores que 80% a 75%. Então, para concentrações menores do que essas, o erro de medição é maior. Isso não gera grande problema na prática clínica, pois em valores pouco maiores que esses, a equipe médica já deve estar em alerta. Novamente, sobre o uso do oxímetro, nós não recomendamos pessoas leigas ou sem treinamento usarem esse equipamento para monitorar a saúde, porque vários medicamentos e drogas, condições de saúde e ambientais podem interferir na acurácia da medição. O uso pode parecer simples, mas pode não ser. Por exemplo, a leitura só pode ser feita quando o gráfico está estabilizado, o sujeito não pode estar se mexendo e a luz ambiente pode interferir na medição. O oxímetro não pode ser utilizado por longos períodos, pois pode diminuir a circulação no dedo. Aqui estão as referências, e a que eu mais gostei é esse site aqui, que explica de forma simplificada como o oxímetro de pulso funciona. Mas tem várias outras que são textos e vídeos. Então, esse vídeo é dedicado para as turmas de conceitos de ótica experimental, fundamentos de física e métodos físicos para a detecção da biodiversidade. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Tchau!